Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a saúde mental, a saúde emocional na vida acadêmica. Também foi um vídeo pedido, perguntas que me fizeram, questões que levantaram sobre essas dificuldades que as pessoas enfrentam na pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, inclusive até mesmo na graduação e em outras esferas. Bom, para começar, é importante dizer que é muito comum. A gente vê relatos todos os dias de pessoas que adoeceram na pós-graduação, pessoas que adoeceram por conta da carreira acadêmica. Por que isso acontece? Por que essas questões elas são desenvolvidas? Existem muitos estudos, muitas universidades falando sobre isso. Eu vou deixar alguns links com alguns estudos na descrição desse vídeo para você que tem curiosidade saber o que está sendo falado, o que está sendo discutido. E uma das questões que muitas vezes é levantada seria uma epidemia de problemas, de doenças emocionais, de doenças mentais? Ou será que nesse período em que a gente está vivendo agora, as pessoas têm mais liberdade para falar e aí as questões que sempre existiram estão vindo à tona? Bom, particularmente, eu acredito que é muito mais questões do nosso tempo que possibilitam que as pessoas falem mais. Eu quero trazer aqui um pouquinho alguns motivos que têm levado as pessoas a adoecer na vida acadêmica. De forma bem sucinta, esse vídeo aqui ele não é técnico, é mais um bate-papo, é aquilo que eu tenho observado, é aquilo que eu tenho lido, é aquilo que eu tenho vivenciado durante todos esses anos na carreira acadêmica. Bom, o primeiro motivo é uma cultura de sofrimento. Dentro da carreira acadêmica existe uma cultura de sofrimento. Algumas pessoas, sobretudo os mais antigos, que já estão na carreira acadêmica há muito tempo, acreditam que tudo tem que ser feito com muito sofrimento. A famosa pergunta, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? É como se você tivesse a obrigação de não dormir. É como se você tivesse a obrigação de se matar para você poder ter uma carreira acadêmica. Então, um dos motivos é essa cultura de sofrimento. Uma segunda coisa são os maus tratos ao corpo. É muito defendida a ideia de não dormir, de não comer, de não fazer atividade física, de não ter uma vida social. E isso não é necessário. Isso não é nada saudável. Dá para você, com organização e um trabalho consciente, ter uma vida acadêmica saudável. Outra questão que é muito forte é a competitividade. Existe uma competitividade, né? Todos estão ali querendo um currículo melhor, querendo uma posição, querendo uma carreira acadêmica, querendo um cargo numa universidade, querendo ser um professor universitário, querendo ser um pesquisador renomado. Então, existe uma competitividade. E essa competitividade, acirrada por uma cultura capitalista, faz com que as pessoas se degladiem entre si, lutando por um objetivo fictício que está à frente e que vai matá-las. Então, essa questão da competitividade, ela é muito forte. Outra questão são os prazos, porque assim, a carreira acadêmica ela é toda elaborada em cima de prazos. Você começa, já tem prazo para terminar, já tem prazo para entregar o trabalho, já tem prazo para fazer aquela leitura, já tem prazo para defender, você vai estourar o prazo. Então, isso dá uma pressão, isso causa uma ansiedade. Você saber que tem que dar conta naquele prazo. Veja só, não estou dizendo se é bom, se é ruim, se é certo, se estou errado. Algumas questões eu estou até me colocando aqui, mas o prazo faz parte. Não tem muito como fugir, mas o fato é que, mesmo fazendo parte do jogo, o prazo é um fator que aumenta a chance de você adoecer. Outra questão são o acúmulo de atividades. São muitas disciplinas, sobretudo no mestrado, né? Disciplinas, falando um pouquinho da graduação também, disciplinas à beça. Trabalhos, essa coisa do trabalho em grupo, que também desgasta um pouco, né? Porque você depende do outro, não depende só de si. Esse acúmulo mesmo de atividades, de leitura, de um monte de coisa para fazer, sem uma organização você se perde e isso gera um adoecimento. Porque você vai deixando aquilo para lá, uma hora eu faço, daqui a pouquinho eu faço, procrastinando, porque aquilo te causa dor e no final você acaba adoecendo. Outra questão aqui é conciliar com o trabalho. Muitas pessoas fazem a pós-graduação ou fazem uma graduação, né? Vivenciam essa carreira acadêmica trabalhando, né? E é muito complicado, porque aí você tem desgaste físico, você tem desgaste emocional, você tem o desgaste cognitivo. Então chega um determinado momento que você não sabe nem teu nome. Como é que você vai ler? Como é que você vai fazer uma pesquisa? Então conciliar com o trabalho
é uma questão também bem difícil, né? Outra questão são as incertezas quanto ao futuro. Estamos vendo um momento, né, no nosso país, no mundo, um momento crítico, um momento de crise, pós-pandemia. Não sei se a gente pode dizer que a gente já está vivendo um período pós-pandemia, mas a gente está vivendo um período difícil, né? Então, o que acontece? As pessoas estão vivendo também um tempo de incertezas. O que vai ser do meu futuro? Eu vou fazer um concurso? Eu não vou conseguir fazer um concurso? Eu vou ter instabilidade? Eu não vou ter instabilidade? Como é que vai ser isso? O que eu vou fazer depois que eu pegar o meu diploma? Que eu estiver lá com o meu grau almejado. Então, essas incertezas quanto ao futuro causam também adoecimento. As próprias relações. Na pós-graduação, na graduação, existem as relações. É a relação com o professor, com a professora, com o orientador, com a orientadora, com o colega do grupo de pesquisa, sabe? Com o colega que fez um trabalho com você, que muitas vezes isso tudo vai gerando um desgaste. E essas relações, elas vão sendo elaboradas nesse processo. E muitas vezes elas também causam adoecimento. O esquecimento de que isso tudo é um processo de aprendizagem. Muitas vezes a gente começa a se cobrar num nível tão alto, a gente começa a se sentir cobrado num nível tão alto, que a gente esquece que isso tudo é um processo de aprendizagem. A gente está aprendendo, a gente está crescendo, a gente está descobrindo a carreira acadêmica. É lógico que esse processo de aprendizagem ele se dá em níveis diferentes. Você está aprendendo de uma forma diferente no doutorado, você está aprendendo no mestrado de uma forma diferente. O nível, a profundidade, eu sei disso. Mas, de modo algum, a gente pode esquecer que é um processo de aprendizagem. E dentro desse processo de aprendizagem, existem muitas questões envolvidas que a gente sempre deve lembrar e sempre deve considerar. Outra questão que a gente deve colocar aqui, que também gera esse adoecimento, muitas vezes, é quando a gente desconsidera questões sociais. Isso tem muita relevância. Porque, dependendo das suas condições sociais, das condições sociais do pós-graduando ou do graduando, vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil? Elisângela, eu discordo. Olha, tudo bem, mas veja só, existem acessos, existem questões, existem lugares. Eu vou te dar um exemplo. Você vai para um congresso, né? Você vai para um evento acadêmico. Você tem que pagar a inscrição, você tem que pagar a passagem, você tem que pagar a sua alimentação lá. Então, dependendo das suas condições sociais, vai ser um problema para você. Vai ser mais difícil para você. Vai ser mais difícil. Então, assim, desconsiderar isso é complicado. A gente precisa considerar essas questões também. Né? Que existem pessoas que vão ter um acesso facilitado e existem pessoas que vão ter um acesso dificultado. E essas questões podem gerar adoecimento. Eu dei um exemplo dentro de tantos outros. Existem muitas outras coisas que eu poderia dizer aqui. Mas é para você entender como as questões sociais elas podem influenciar nesse processo aí. Outra questão são as questões de gênero. E muita gente não gosta que fale, mas existem questões de gênero. Existem lugares em processos seletivos que, se você é mulher, as pessoas perguntam se você tem a possibilidade de engravidar durante o processo seletivo, durante a realização daquele curso, daquela pós-graduação, porque o fato de engravidar pode complicar, pode atrapalhar o processo formativo. Você pode ter dificuldades, né? Se você não pode contar as suas dificuldades, porque isso demonstra fragilidade, isso demonstra que você é enrolada, que você não tem tempo. Então, assim, existem questões de gênero que podem contribuir para essa questão do adoecimento. Cobranças diferenciadas, né? Imagina, você está vendo o tempo inteiro homens, muitas vezes rapazes, saindo na frente, não por conta de uma questão de capacidade maior ou menor, mas porque eles têm uma condição, eles não têm as mesmas funções sociais, eles não passam pelas mesmas questões, pelas mesmas situações que você. Porque você tem uma outra história, tem uma outra demanda. Veja, aqui não é um vitimismo, ninguém está falando disso. Eu estou colocando questões com as quais você pode se identificar ou não, mas que elas acontecem muito na carreira acadêmica, na vida acadêmica e podem influenciar. Então, o que fazer? Quero deixar aqui algumas coisas que eu acho que a gente pode fazer, que deve ser feito para amenizar, para atenuar essas questões e melhorar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Primeira coisa, eu quero falar para quem convive. Quem convive com alguém que faz pós-graduação, que faz mestrado, que faz graduação. Essa parte do vídeo
Você vai pausar, vai mostrar para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu marido, para o seu tio, ok? Você vai mostrar essa parte. Então, se você convive... Peraí, deixa eu me arrumar aqui para falar para eles. Se você convive com alguém que está na carreira acadêmica, a primeira coisa que você tem que fazer, acolher essa pessoa. Ouvir, deixa ela chorar, deixa ela reclamar, tá difícil. Não diga para essa pessoa, quando ela vier reclamar com você sobre a carreira acadêmica, que tá difícil, você não deve dizer para ela assim, pô, não foi você que escolheu? Desiste então, se você não tá dando conta, desiste. Ela não está contando para você estimulá-la ou estimulá-lo a desistir. Ela quer um apoio, ela quer uma ajuda. Então diz para ela, diz para ele assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Talvez ela diga, olha, você pode comprar um livro para mim, você pode cuidar da casa hoje para eu terminar uma tarefa, você pode, sei lá, enfim. Então acolha. Se a pessoa está contando para você, é porque ela quer ser acolhida. Outra coisa, se informe. Se você convive com alguém que estuda, que tem uma vida acadêmica, por que você não se informou ainda sobre a vida acadêmica? Você devia saber, porque você convive com essa pessoa. Você devia saber um pouco sobre o universo que cerca a pessoa com quem você convive, para que você possa entender, para que você possa ajudar, para que você possa até dar um conselho. Então, se informe. E uma última dica, cobre menos. Nesse período de estresse, cobre menos. Entenda que vai ter dia que essa pessoa não vai conseguir te dar a atenção que você quer. Vai ter dia que ela não vai conseguir dar conta das tarefas dela ou dar conta das tarefas dele. E tá tudo bem. A vida passa, a tarefa fica, faz a tarefa depois, ou ninguém faz a tarefa, sabe? O importante é a saúde dessa pessoa. Ajude. Agora eu quero falar especificamente para você, estudante, né, para você que está vivendo a carreira acadêmica. Primeira dica, se respeite. A gente tem limites. Tem dia que você tá só o pó, né? E você tá ali. Eu tenho que ficar aqui. Não adianta. Se respeite, se organize, tá? Se cuide, né? Entenda os teus limites. Busque uma terapia. Sério. Outra coisa, busque atividade física. Mas se eu for fazer atividade física, eu vou perder 1h30 do meu dia. Não, você não vai perder. Você vai ganhar aquele tempo. Então para e faz uma atividade física. Sabe por quê? Existe vida fora da vida acadêmica. Aquilo ali é uma parte da tua existência, da tua vida. A vida continua. Isso não é a sua vida. Isso não te define. Isso não é o que você é. O que você é um ser humano que tem um corpo, que tem emoções, que tem sensações, que tem necessidades. E se você não cuidar disso, sabe o que vai acontecer no final? Um canudo debaixo do braço e sem condições nenhuma de desenvolver nada, porque você vai estar doente. Então se cuida, tá? Olha, se respeite, se ame. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Recomenda para os seus amigos, sabe? Deixa seu like, se inscreve aí no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!